Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, muitas empresas buscam o lucro a qualquer custo, não é mesmo? Mas qual é o preço real dessa estratégia? Hoje, a gente vai explorar um jeito diferente de pensar, uma estrutura de crescimento que vai muito além dos resultados do trimestre. É um modelo para construir um legado que dura de verdade. Vamos mergulhar nisso? E para começar, está aqui a pergunta central que vai guiar toda a nossa análise. É uma questão que todo líder, todo gestor enfrenta, muitas vezes sem nem perceber. A estratégia que está sendo usada, ela busca uma paga imediata ou uma dádiva que perdura. São dois caminhos, olha, fundamentalmente diferentes. E este slide detalha bem esses dois caminhos, com base na carta aos Romanos. O caminho da paga é aquele focado na recompensa instantânea, sabe? O bônus do trimestre, a meta batida a qualquer custo. Só que, no mundo dos negócios, isso pode levar ao que a fonte chama de morte. O fracasso, o esgotamento, a perda de reputação. Por outro lado, o caminho da dádiva, esse exige sacrifício agora para construir um legado, um sucesso que se sustenta. Então, vamos começar explorando o primeiro caminho que, infelizmente, é bem comum. É a busca sem fim pelo ganho imediato. Parece lógico, né? Mas como a gente vai ver, o custo final pode ser devastador para qualquer negócio. Essa pergunta da fonte é bem direta e serve como uma reflexão poderosa. Vamos pensar um pouco nas práticas de muitas empresas hoje. Será que o foco é só no resultado de agora, naquele fruto que lá na frente pode trazer vergonha, escândalos ou até mesmo a falência moral e financeira do negócio? É algo para se pensar. E aqui estão as consequências. A fonte descreve isso como ser escravo do pecado no ambiente de negócios. Na prática, isso se manifesta como? Com práticas antiéticas, uma cultura de trabalho tóxica, tudo para alcançar metas de curto prazo. E o resultado final? Quase sempre é o fracasso, um escândalo que destrói a marca ou o esgotamento total da equipe e da liderança. Mas existe uma alternativa? Vamos agora para o segundo caminho, que a fonte apresenta como a solução. É o caminho que leva a um tipo de sucesso muito mais significativo e, o mais importante, duradouro. E esse caminho não tem nada de passivo, viu? Baseado no Evangelho de Lucas, a ideia aqui é que o verdadeiro crescimento exige uma ação decisiva. É preciso, como diz o texto, trazer fogo para purificar processos e criar divisão para se separar de práticas e às vezes até de pessoas que são ruins para o propósito maior da organização. E aqui a análise fica bem pessoal. A questão não é só sobre a empresa, mas sobre quem lidera. Quais hábitos, quais vícios, quais associações estão impedindo não só o sucesso do negócio, mas a paz e a integridade de quem está no comando? É um convite para olhar para dentro. Então, o ponto crucial é este. A alternativa a ser escravo do pecado é se tornar, como diz a fonte, escravo da justiça. E o que isso significa? Significa um compromisso firme com o que é ético, com o que é correto, mesmo que essa decisão seja difícil e cause um rompimento com o jeito antigo e confortável de fazer as coisas. Essa analogia do Salmo 1 é fantástica. Ilustra perfeitamente o resultado. Uma empresa firmada em princípios de justiça é como uma árvore forte, bem nutrida. Não importa a estação, ela vai continuar dando frutos. A prosperidade vira uma consequência natural e garantida. Certo, a teoria é poderosa, mas e na prática, como isso funciona? Vamos passar agora para a aplicação e ver como tudo isso se transforma numa estratégia clara e que dá para colocar em ação. E aqui está o plano de ação, um mapa com 5 fundamentos para colocar o caminho da dádiva em prática. Começa com uma escolha radical pela justiça. Depois, muda o foco para o legado. Exige um planejamento ético, coragem para cortar o que não funciona e, por fim, a humildade de reconhecer o sucesso como um presente. O primeiro passo é o mais fundamental de todos. Não é só sobre evitar o que é errado, mas sobre ativamente substituir práticas antiéticas, talvez até aquelas que viraram normais no mercado, por uma base de ética que simplesmente não se negocia. Esse slide ilustra o segundo ponto de uma forma perfeita. É uma mudança de perspectiva. É trocar a busca pela receita rápida, que sempre carrega o risco de escândalos, pela construção de um sucesso sustentável que gera um impacto positivo. É a diferença entre aquele fruto que leva à morte empresarial e o fruto que gera um legado. E isso nos leva direto ao terceiro passo, planejar com ética constante. Ou seja, a integridade não é só para a hora da crise, ela tem que ser a base de cada decisão, todo santo dia. O quarto passo que a gente vê aqui exige coragem. Liderar de verdade significa ter a bravura de lançar fogo, ou seja, de purificar a cultura.
e de criar divisão para cortar processos, produtos ou parcerias que são improdutivos ou, pior ainda, injustos. E o passo final é uma mudança de mentalidade. É sair da arrogância, da paga, daquela ideia de eu mereço isso, para a humildade da dádiva, que é o sou grato por isso. Entender que o sucesso, no fim das pontas, é uma bênção, cultiva um tipo de liderança muito mais saudável e inspiradora. Estamos chegando ao fim da nossa análise e a mensagem central se resume a isto. O que realmente importa é a natureza do legado que está sendo construído dia após dia. E essa é a poderosa mensagem final da nossa fonte. A prosperidade de verdade não está no fluxo de caixa de hoje, ela está na qualidade do fruto que vai ser colhido amanhã. O sucesso que dura não é um acidente, não. É uma consequência direta da decisão diária de operar com justiça e com integridade. E para fechar, fica essa pergunta provocativa e bem pessoal. Depois de tudo que vimos, qual é o fogo purificador que precisa ser aceso hoje? Que mudança radical precisa acontecer para que se comece a trilhar esse caminho da dádiva? Se essa análise sobre construir um legado de valor fez sentido, demonstre seu apoio. Curta, se inscreva para mais estratégias que unem propósito e performance e compartilhe nos comentários a sua reflexão sobre qual fogo precisa ser aceso. Muito obrigado!